Olá! Sejam bem-vindos, eu sou o Ar da Maravilha e você está no Universo Belly Dance. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje eu tenho uma convidada super especial, maravilhosa, para mais um assunto maravilhoso, gostoso, sobre alunos, professores e muitas coisas deliciosas e importantes e que às vezes a gente não fala, mas devem ser faladas. Então você que está chegando, eu tenho uma convidada super especial que é a Raifa Manzato, maravilhosa, linda. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Gente, eu tô sem voz, porque ontem eu falei muito, eu dei curso, foi maravilhoso, foi um domingo lindo, foi um domingo abençoado. Vocês ainda que não sabem, eu estou com um curso mensal de Halige, são 2 domingos por mês, curso contínuo para você que realmente quer aprender a dançar Halige e a entender todo esse universo. Então, qualquer dúvida, é só você me chamar. Então, vamos ver se a minha convidada linda já está aqui. Oi, Camila! Saudades, tudo bem? Ana, tudo bem, amor? Camila também tá sempre com a gente. Só estou esperando a Raifa. Se vocês tiverem alguma pergunta, gente, vocês falem aí, tá? Ou deixa na caixinha, ou falem aqui pra mim, pra gente, pra ela, ou pra mim que a gente responde. Então eu só tô esperando a Raifa entrar. Oi, Camilinha linda, tudo bem, meu amor? Mahaila, tudo bem? Ela chegou, a minha convidada. Vou chamá-la. Porque eu sou daquelas, eu não tenho paciência para ficar esperando 15 minutos falar. A cara de cansada, gente, mas eu estou muito feliz. Vamos lá, vamos esperar. Oi, amor! Boa noite, boa noite, boa noite. Tô nervosa, já quero começar dizendo que eu tô nervosa. Linda, tudo bem, Raifa? Tudo bem, meu amor, boa noite. Ai, que alegria estar aqui com você, Warda. Eu queria realmente dizer o quanto eu sou sua fã e assim, para mim hoje estar aqui, eu tô me sentindo no sofá da Hebe. Linda, eu que agradeço Que você delícia, aceitar gente, que delícia estar participar. aqui. Ô, Raifa, Hum, só fala rapidamente para quem não conhece você, só fala um pouquinho só de você para a gente já entrar logo nos tá, babados da live. tá bom, tá bom. Então, nome de batismo, Elisângela Souza do Nascimento. Nome artístico, Raifa Manzato. Raifa, na verdade, é um nome artístico. Manzato foi agregado aí a partir do casamento, né? E bailarina, professora, coreógrafa, estudante de danças árabes aí há 22 anos nessa luta, com muitas vitórias, agregando muito conhecimento. E cada vez que a gente estuda, a gente quer estudar mais um pouquinho, porque sempre tem alguma coisa a mais para a gente conseguir, né? E é através da dança que eu sou feliz, que eu me realizo como mulher, é o meu trabalho, é o meu sustento, é o meu ganha-pão, e é com que eu também me realizo. É isso, é isso. Que linda. Raifa, então vamos começar pelo lado bom, depois a gente vai nos babados. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu quero saber, fala pra gente, tá? Isso, no seu ver, você é professora já há algum tempo, e como é que é o teu relacionamento professora e aluna? E como é que é a tua visão e como é que você tem, como é que é você com as suas alunas? Como é que é a sua visão? Como é que é a Raifa e como é que ela pensa em relação a isso? Em primeiro lugar. Olha, eu tenho, Babados eu tenho. depois, gente. Ah, tá bom. Olha, eu tenho duas coisas para falar com essa questão de relacionamento aluna e professor. Primeiro que assim, eu me apego muito fácil,
né? Eu tenho como boa pisciana, né? Então, assim, você acha que todo mundo é amigo, né? Que todo mundo é best friend, né? Então, assim, a gente se apega muito Peraí, rápido. Raifa, só um Pode minutinho. falar. Gente, se vocês tiverem algum comentário para falar sobre isso, deixa aqui pra gente ver também, tá? Vai, Raifa, manda, Isso. diga. Então, a gente sempre, né? Eu me apego muito fácil, né? Então, assim, é um controle que eu tenho que ter para não ultrapassar, sabe? Aquela coisa da professora e do aluno. Mas, assim, às vezes acaba, como eu sou muito família e como eu atualmente, né? Eu moro em Aracaju, não moro longe da minha família. Pai, mãe, né? Todo mundo assim, aqui em Aracaju é só eu e meu marido. Então a família toda, Uhum. tanto da minha parte como da parte dele, é de São Paulo. E aí a gente acaba, eu acabo me apegando na aluna, às vezes até um pouco a mais, né, como amiga, né, ultrapassando essa linha, a fronteira, né, entre a professora e a aluna. E quando acontece isso, como várias vezes, como eu tenho várias alunas que são minhas amigas, né, de vida particular, existe uma vida antes da dança e pós da dança, né? É uma relação muito legal, né? O importante, eu acho que elas entenderem quem são essas pessoas, né? Quem é a professora que está naquele momento ministrando a aula, que está ali, né, como uma pessoa que está te ensinando alguma coisa, está te proporcionando um momento de alegria, um momento de conhecimento, e aquela pessoa que de repente toma um suco com você na mesa de um bar. É diferente, né? Então, assim, às vezes tem choque, já houve choque comigo, né, da aluna não entender isso, mas a maioria das vezes eu sou muito amiga das minhas alunas. Não é todas, não é 100% não, mas tem algumas que a gente acaba se aproximando muito, viram amigas, viram conselheiras às vezes. Ó, o que que você acha? Eu vou fazer isso. Você acha que isso é legal? Você como aluna, você participaria? Né? Você acha que vai ser legal a gente fazer esse show? Ó, a gente está com esse projeto. Você participaria? Sabe? Eu sei que apesar de ser uma coisa normal da gente fazer esse questionamento para as alunas, quando aluna você tem uma amizade a mais, acaba sendo mais gostoso, né? E eu tenho muito isso, Arda. Eu tenho de me apegar. Já teve casos que deu ruim, deu ruim. Mas Então, já. é isso que eu queria perguntar. É, você, como já você acabou de falar, você é muito amiga, acaba, né, saindo dessa linha, né? Porque a gente escuta Uhum. muito isso, que e tanto para cursos ou então é um assunto na verdade muito complexo, né? Então a É. gente escuta de que o professor ele não pode ser muito amigo do aluno, né? Porque o aluno vai misturar as coisas. A gente vê professores que já acham que não tem nada a ver, depende de como você coloca, mas eu acho que eu já ouvi no sentido geral, tanto de professores como você, que tem esse contato um pouco mais amigável, digamos assim, com as suas Uhum. alunas, eu, em todos os casos, eu já ouvi essa coisa do lance de sempre vai acontecer, porque eu acho que de um jeito ou de outro sempre vai ter aquele aluno ou aquela aluna que vai sair fora daquela linha, que também vai deixar de entender. Mas já aconteceu isso com você, da aluna ser tua amiga, e aí, por exemplo, ela já não vai mais, começa a faltar em aula, não quer pagar mensalidade, é, não. Então, já aconteceu com você? Já aconteceu sim, já aconteceu isso. E é assim, eu sou uma pessoa muito difícil de dizer não, Larga. Sabe assim, ó, me bota para fazer qualquer coisa. Agora não me bota para cobrar, sabe assim, para dizer não. Eu sei que eu já aprendi muito. Mas eu acho que eu tenho que aprender muito mais, sabe? Essa coisa de administrar não é fácil, né? E a gente faz, como diz minha mãe, a gente faz de um tudo, né? A gente limpa o estúdio, a gente atende, a gente recepciona, a gente mostra o estudo, a gente dá aula, mas quando chega nessa parte
de cobrança, para mim é muito difícil. E quando isso acontece, eu acabo me... Como é que eu posso dizer para você? Ficando num beco sem saída, sabe? Eu tento, assim, não é indireta, mas eu tento, assim, sabe aquelas coisas assim, um dia eu coloquei numa lista de transmissão das alunas, para melhor funcionamento do estúdio, mantenha sua mensalidade em dia. Deu certo. Deu certo, porque aquela aluna, né, que minha amiga, já que ultrapassou essa barreira aí, ela falou, então eu esqueci. Eu falei, pois é, amor, né? A gente tem que manter a mensalidade do estúdio em dia, mas super sem graça. E eu, quando fico sem graça, assim, né? Eu sou muito espontânea, então assim, eu fico muito sem graça com essa situação. Já houve essa situação de ultrapassar essa barreira da professora e da aluna com a relação de amizade. E houve também aquela que já é tão best friend que ela acha que ela já tem a mesma situação como professora, né? Então, assim, ela quer corrigir a aluna, né? Ela quer ultrapassar você. E aí, isso, eu não sei se a gente for equiparar em balança, o que é mais chato? Aquela bailarina que ela acha que ela já é best friend, ela não quer pagar, ou aquela acha que ela tá aqui e ela quer comandar a aula. Aí é muito difícil. Aí você me pegou, entendeu? Me apertou. Porque eu tenho que aprender, eu sei que disso que a gente tem que aprender a ser mais rígida, digamos assim, né? Hoje eu ainda consigo falar, ó, meninas, tudo que eu falar aqui é tudo com relação à aula, não tem nada pessoal, né? Não leve nada do pessoal se eu pegar no pé de vocês, alguma coisa assim. Hoje eu já consigo um pouquinho mais, mas até pouco tempo atrás para mim era muito difícil, muito difícil. Então, assim, é uma barreira que eu tenho que superar isso e aprender. Né? Aprender. Então, assim, a gente aprende todos os dias. Então, com esse aprendizado, eu sinto que eu vou melhorando. Mas já tive muitos problemas, assim, com alunas. Em todos esses dois casos que você falou. Pois é, porque é, o lidar com o ser humano em geral já é difícil. A gente vê no nosso próprio relacionamento com os nossos pais, com o marido, né? A gente vê com o filho, pai e filho, enfim. Então já é difícil. Então eu vejo muito isso acontecer. Da aluna, quando vira amiga ou tem um pouco mais de intimidade, ela ultrapassa demais esse limite nesse sentido. É, tanto ainda não é só de mensalidade, mas é o lance dentro da aula mesmo, né? Igual você É falou, chato. de querer corrigir, de querer achar que ela tem mais poderes do que as outras alunas. E também rola, às vezes, o ciúme das outras alunas em relação Muito. àquela aluna. Vai rolar Muito, isso até você também. fazer entender, né? Porque às vezes tem essa questão, né, da questão da amizade, mas às vezes tem a questão, às vezes a aluna ela tem um certo desenvolvimento a mais, né? Ela consegue fazer, né? E acaba chamando a atenção, virando os olhos, né? Aquela aluna que ela já não está conseguindo fazer tão bem, ela vê que aquela aluna está fazendo bem, né? E aquela aluna, ela chega, fica sempre na frente, acaba virando referência, né, para as outras alunas e rola esse ciúminho, sim. Rola esse ciúminho. Aí né, assim, é aquele jogo de cintura, né, de dizer que para não observar, a gente com um certo tempo, eu acabei até elaborando uma cartilha, né, para dizer que para a aluna não observar, né, para a aluna se olhar dançando, né, não ficar observando se a outra evoluiu, que todas vão evoluir do mesmo jeito, né, que elas vão conseguir alcançar o objetivo delas. Então eu acabei até elaborando meio que uma cartinha, e aí toda vez que a aluna vai chegar, Warda, que ela vai iniciar, ela recebe aquela cartinha, né? Então, assim, é a cartinha do bom comportamento da aluna em sala de aula, né? Para ver se, né, já deixa já aquilo mais apaziguado, digamos assim. Mas sempre, infelizmente, ou dizem, né, que onde tem mulher, tem babado, tem fuxique, tem tricô, né? E com a dança do ventre é isso. Não adianta a gente tampar o sol com a peneira, porque assim, por mais que a gente tente, né?
tento da melhor maneira possível deixar a aula uniforme, mas sempre acontece isso. Né? Hoje, agora não, porque a gente está nesse período de pandemia. Mas aulas presenciais sempre tem, não é direto não, 100%, vamos dizer que tem sempre 10% que tem aquela pitadinha, né? A aluna, às vezes, ela vem meio estressada da rua, né? E você fala para ela entrar naquele clima da aula, naquele dia que ela tá meio estressada. Se aquela outra aluna, né? Se ela conseguiu fazer o movimento e a outra não conseguiu, aí é babado. É babado. Agora, eu quero falar sobre uma outra coisa que é muito. Eu tô vendo se tem alguma pergunta, alguma coisa aqui. Podem fazer, gente. Conta pra gente o que vocês acham. Compartilha a live. Agora acontece uma outra coisa. Aquela aluna, né? Porque isso acontece muito. Aquela aluna que fez pouquíssimo tempo de aula. E aí ela simplesmente vira e já sai dando aula e não lembra que você existe, nem cita você, ela ignora o professor como um completo, né? E ela fez lá há pouquíssimo tempo, não tem um preparo para dar aula e ela simplesmente vira a cara. Isso também acontece muito. Isso já aconteceu com você? Muito, muito. Olha, vou dizer que talvez de pouco tempo não, mas assim, já teve um caso, não vou citar nomes, óbvio, né? Mas uma moça que entrou em contato, né? Ah, eu queria fazer aula, eu passei os horários, tudo para ela, falei, seja bem-vinda, né? Aquela coisa de praxe, né? Assim, de abraçar, de acolher. Beleza, ela não veio fazer aula, disse que tinha tido pouquíssimo contato com a dança, né? Tá, beleza, acabou não vindo fazer aula, não sei por que motivo, enfim. E pouco tempo depois, eu passando pelas redes sociais, eu vi, ela já estava ministrando aula. Isso, ela tinha entrado em contato comigo, tipo, uns 6 meses antes. Eu não sei te dizer com quem que ela fez a aula, ou se fez, não sei dizer nada. Eu sei que mais ou menos uns 6 meses depois que ela havia entrado em contato comigo, ela já estava dando aula, já tinha uma companhia de dança, né? Cia de dança, lá. E eu falei, meu Deus, será que ela já fazia aula? Né? Será que já tinha alguma experiência? Porque assim, me passou que nunca tinha feito aula, que o contato que tinha tido com as aulas de dança do ventre foi através do YouTube com a Shakira, que isso é muito comum, né? Ver lá a Shakira dançando e acha que, né? Então assim, isso já aconteceu. Já. Que era a dança do ventre. Ah, tem uma coisa muito legal que talvez não seja a questão, né, da aluna que dá aula com 6 meses, mas eu tive um caso muito curioso. Uma aluna que ela estava fazendo aula, super dedicada, super, sabe assim, certinha, chegava no horário, estudava, pedia música, um amor de aluna, pagava direitinho, sabe? Aquela coisa bem gostosinha. Um belo dia ela disse assim para mim, me mandou mensagem e disse assim: Bem Pro, estou gostosinho. saindo. Estou saindo do estúdio. Eu falei, meu amor, tudo bem, eu sei que acontece. Falei, mas aconteceu alguma coisa? Você quer relatar? Isso ajuda, né, a gente a dar prosseguimento. Ela, não, sabe o que que é? Porque assim, eu entrei numa academia, uma academia de ginástica. E na academia tem aula de zumba. E o professor de zumba da dança do ventre. Ai, Warda, eu caí para trás. Quando ela falou isso, eu falei, ah, você já está fazendo aula de dança do ventre agora com o seu professor de zumba? Ela, ele dá. E aí é a mesma coisa, né? Aí eu fui explicar tudo para ela, mas enfim, ela acabou não voltando e continuou fazendo aula de zumba, porque dentro da aula de zumba tem realmente uma das vertentes, né, da zumba que faz aquele mix de alguns movimentos da dança árabe, né, dentro da zumba, que não tem nada a ver. A zumba é um condicionamento físico, né, uma aula para o cardio, né, outra pegada. Mas a aluna achou que aquilo era dança do ventre, onde ela ia crescer, onde ela ia evoluir, e ela saiu do estúdio. Então, teve esse caso também. Agora, a maioria das minhas alunas, assim, eu consigo ainda conduzir,
né, e ter isso, porque eu acho que tem que ter esse respeito, independente do tempo que você tenha ficado com a sua professora ou não, se você vai ministrar aula ou não, se você vai levar a carreira de bailarina ou de professora ou de coreógrafa, eu acho que você deve um respeito, né, por quem te inseriu na dança. Então, eu, né, nesse caso, graças a Deus, assim, eu tenho alunas que me respeitam até hoje, que não fazem mais aula comigo, né? Mas que levam o meu nome. Eu acho isso tão carinhoso, tão respeitoso, assim, sabe? Eu acho que é dar nome aos bois, né? Dizer, olha, eu sei isso por conta da Warda, né? Então, assim, quando eu falo para você que a admiração que eu tenho por você é que é realmente uma admiração de muitos anos, né? Como eu disse, eu nunca imaginei, a primeira vez que eu fiz um workshop com você, que foi lá no onde era o mercado persa, do Clube Sírio-Libanês, lá naquela parte de baixo, você estava vindo dos Emirados, primeiro workshop de Halige bombando, uma loucura, que eu não consegui fazer, né? Porque assim, para mim era aquilo, eu falei, meu Deus do céu, essa mulher não tem pescoço? O que é isso, né? Então, assim, foi muito bacana. E a partir daquela, eu já tinha admiração, né? Quando eu fui fazer aquele workshop. E a partir dali, não deixei mais de seguir o seu canal do YouTube, assistia, ficava esperando quando você estava lá nos Emirados. Você falava, ai meu Deus, qual será o tema que ela vai trazer essa semana? Então, eu assistia, passava para as alunas, né? Então, assim, você é a minha referência como folclore, né? Halige, para mim, o Caualia, não tem outras grandes profissionais? Tem, mas como é que eu vou tirar isso? Como é que eu vou chegar para uma aluna minha e dizer que todo o folclore que eu estudo, ou toda a referência que eu tenho, como que eu não vou dizer que é seu? Eu acho que é assim, ninguém é filho de chocadeira, né? Ninguém é filho de Sim, chocadeira. lógico. Claro, Todos existe aquelas aprendemos. bailarinas autodidatas, existe, né? A gente não pode negar isso. Mas você sempre tem uma referência, né? E não adianta você falar assim, eu sou professora de danças da Maitá, e aí? Né? Então, se você tem uma base, quem é a sua mãe na dança? Então, aqui a gente se trata isso, são minhas filhas de dança, são minhas netas de dança, né? A gente sempre se trata assim, porque eu acho que tudo O vem também do respeito começo. com o seu professor. O respeito com o seu O professor, o respeito. respeito com o professor que está ali, que está te passando, que está com você toda semana, que tá te direcionando, né? Dividindo conhecimento de tudo aquilo que ele aprendeu, né? Porque eu vejo muito também acontecer assim, ó, Raifa. Às vezes a pessoa vira sua amiga também, a aluna vira sua amiga. Aí, às vezes ela frequenta a aula, vai na aula, vocês sentam ali, você senta para tomar um café. Aí você vai passar, então, estamos lá aqui numa roda. Então a gente se encontrou e aí a gente está falando sobre algum passo. Eu não consigo fazer esse redondo aqui porque eu estou fazendo desse jeito. Eu vi alguém que fez desse jeito. E aí a gente está conversando. Guarda, como é que você faz esse giro de cabeça? Mas nisso, frequentemente. Tudo eu estou aprendendo um monte de coisas com você. Eu vou fazer sua aula, eu frequento a sua aula, mas na hora de anunciar, só anuncia as aulas com os bambambam, com os que estão na Ah, mídia, com os famosos, mas não coloca você como referência, sendo que a maioria das coisas aprende com você, mas não coloca isso como referência. Então, eu acho que isso é muito ruim. Eu já falei isso uma vez em uma live que eu fiz aqui sobre isso, que eu acho isso muito péssimo, muito ruim, que é falta de humildade. Só postar que faz aula com o Bambambam, postar que faz aula e esquece, às vezes, 10 anos que você fez aula com aquele professor, como se ele não existisse. Se você ficou 10 anos com o professor, porque eu já vi um caso desse com uma amiga minha, professora, de um caso de uma aluna que fez aula 10 anos, o professor fazia tudo por ela. Se você ficou 10 anos com aquele professor, significa que você gosta do trabalho dele, né? Significa que você aprendeu com o trabalho dele. Mas aí você ela deixou aquele professor, foi fazer uma aula com uma outra professora, pronto, na primeira semana já estava postando que a minha professora é maravilhosa e esqueceu, nunca postou 10 anos que fez com aquele outro professor. Isso foi um caso que aconteceu
com uma amiga minha, uma professora, e entre vários outros casos que eu vejo desse tipo, né? Então, pessoas que vão lá, frequentam a aula, pergunta tudo sobre a sua aula, pergunta sobre técnica, pergunta sobre isso, mas aí só anuncia os workshops que faz. O que vocês acham disso, gente? Raifa, o que que você acha Enquanto o disso? pessoal responde aí, isso é tão chato, isso já aconteceu comigo, já, e Arda, é aquilo que eu falo, né? Apesar de eu ser uma pessoa assim, que eu quero estar bem, eu quero passar isso, né? Se eu quero me sentir bem, mas quer ver eu me sentir mal é quando eu vejo isso. Aí eu, aí eu choro, né? É Aquela coisa da. Vem a a falta pisciana. de gratidão mesmo, né? Falta, É a eu falta de choro, gratidão. choro mesmo, assim, choro, sabe assim, e aí desligo o celular e fico trancada dentro do quarto, assim, sabe assim, porque eu falei, meu Deus, como é que pode isso, né? É tão mais gostoso você dizer a verdade, né? E não gosto também quando eu vejo isso com amigas, né? Com bailarinas que eu conheço, com professoras que eu conheço, porque não é justo, não é real, né? E não é possível que a pessoa simplesmente apague e risque aquilo da sua vida, sabe assim, num estalar de dedos, né? Respeito todas as profissionais, mas quando você faz um workshop com uma grande profissional, ok, você deve o respeito pelo aquilo que você aprendeu, mas você não pode esquecer toda uma base lá atrás, né? Seja lá do que for, o que você aprendeu com aquela professora. Se você ficou 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, você deve isso, sabe? É uma questão de respeito por aquela pessoa que te Sim, apresentou essa arte que hoje em dia ou você faz a sua vida, ou você ganha a sua vida, ou você é feliz, né? Com a sua dança, seja por hobby, seja por esporte, seja por qual for a situação. Acho que a galera tá falando um montão de coisa aí. deixa eu ver aqui, gente, se alguém falou alguma coisa. A Alguém Gigi, disse um aí, beijo, Gigi. Lindas e maravilhosas. Você também é, Gigi. Te amamos. Quem mais que falou aqui? A Gigi também falou, já aconteceu comigo tenso. Essa coisa de aluno, professor, mistura as coisas, aí deixa relação de ter o respeito complicada, pela né? É uma relação pessoa. muito complicada. Aí porque é isso também quando acontece, aí você fala para o aluno fazer um negócio, ela faz quando quer, aí você meio que perde o respeito ó, gente, é muito Tem complicado. aquelas também A que você Gigi, mas passa o tudo bem. movimento. Tem aquelas que você passa o movimento, aí ela já sabe, aí ela fica parada, closando, né? Que ela fica parada, ah, não, eu já sei fazer esse movimento, né? Então, assim, não aproveita a aula, de repente, para deixar o quadril mais molinho, né? Para gastar, suar. Não, mas ela já sabe fazer o movimento. Ou ela fica parada no meio da sala, né? Ou ela vai beber água, ela vai para o celular, né? Então, assim, tem essa também, né? Então, é uma relação realmente muito complicada. Muitos anos atrás, na época do Clown Plaza, que eu fazia muito workshop lá da Fiel, da Luxor, né? Adorava fazer participar daqueles festivais. E, e aí uma amiga, né, de sala dizia que o bom comportamento da professora era aquela professora que chegava, se apresentava, dava aula e ia embora, né? E eu ficava pensando, falei, ai meu Deus do céu, né? Que frio, né? E aí teve uma situação de uma professora que chegou, foi sensacional a aula dela, maravilhosa, mas ela foi assim, robótica, nesse sentido, né? Chegou, deu a aula, foi embora, né? Então, assim, ficou aquela coisa assim, mas foi uma aula sensacional. E aí essa amiga falou assim, ó, é assim que tem que ser, né? E eu falei, meu Deus do céu, então, quer dizer, uma boa professora tem que ser isso, ela chega, ela dá a aula dela, não sabe o nome de ninguém, trata por aluna, belo, belo, e vai embora. Ela falou assim, é. E depois, assim, ouvi isso muitas vezes falando, né, dessa relação que é uma relação muito cheia de conflitos entre a professora e a aluna, né? Mas nós somos seres humanos, né? Então, assim, a gente acaba passando muito mais tempo dentro de uma sala de aula do que propriamente, às vezes, Verdade. até com a família.
Então, assim, eu acho que é natural, assim, a gente criar um certo vínculo com uma ou outra aluna, né? Eu acho que é natural, mas é aquilo que eu falei, eu tenho essa dificuldade, né, de quando ultrapassa, mas, porém, aos pouquinhos, devagarzinho, eu estou conseguindo separar de uma certa maneira, né, deixando que a aluna entenda que naquele momento ali eu sou a professora e ela é a aluna e eu estou ali, né, para passar todos os meus conhecimentos, o que às vezes até atrapalha, né, quando a aluna ela quer dar essa subida, essa encavalada, né, achando que, porque eu sou amiga da professora, eu posso, então atrapalha até o raciocínio. Então, hoje em dia eu consigo um pouquinho mais, mas eu ainda tenho muito que aprender, Lago. Ainda tenho. Todas nós temos muito que aprender, né? Porque às vezes eu me pergunto também, porque quem me conhece, quem já fez aula comigo, sabe que eu sou dentro da aula o que eu sou fora. Eu sou isso aqui que vocês estão me vendo. Então, eu sou muito brincalhona, né? Eu sou muito sorridente. Então, às vezes, para algumas pessoas, elas também, algumas pessoas falam isso para mim, que eu sou muito assim, que eu tenho que ser mais pá e ir embora. E eu falo assim, mas eu não sei se eu consigo, porque é lógico que eu não estou dizendo que eu tenho que chegar lá e não dar uma aula quando eu for dar uma aula, né? Que eu não vou conversar quando eu tiver que conversar. Mas é que esse é o meu jeito, essa sou eu, a Warda. Então eu não consigo ser robótica, porque não faz parte. Eu não sou robótica nem dentro da aula, nem fora. A única coisa que eu sou é acelerada. E isso eu trabalho, tenho procurado trabalhar, porque pá, voa, peraí. As meninas olham pra mim, Warda, peraí, menos, devagar, volta lá que a gente não pegou, né? Então eu tenho essa coisa, sim, é uma coisa que eu tô trabalhando muito também, principalmente agora, que eu tô dando muita aula, então cada dia eu trabalho mais isso em mim. Mas eu não consigo deixar de ser quem eu sou. Essa guarda, a minha pessoa. Deixa eu ver o que a Gigi falou. Mas tudo bem, seguir em frente, que Deus abençoe. Infelizmente isso acontece, verdade. Gigi, mas a gente sofre, a gente é mulher e um pouquinho mais dada, sentimental, é só choradeira, né? A Fabi Costa falou assim: agradeço muito sempre por você ter me levado para essa magia. Ah, que linda você. É a Fabi, minha aluna, maravilhosa, maravilhosa. Pense numa pessoa, numa aluna, essa aluna que ela entende essa linha, né? Ela entende essa linha do respeito, ela entende a linha da gratidão. É uma pessoa que realmente eu tenho como amiga, né? Fabi é uma amiga, e que quando ela está em sala de aula é mestra, me chama de mestra, professora, sabe? Quando sai, ela, pronto, acabou. Quando terminou a aula, que ela tirou o cinto, né? Que ela foi embora, se ela tiver que falar alguma coisa, já muda completamente o comportamento. E eu acho bacana isso, né? A gente consegue, Isso é se a gente muito souber importante, levar, menina. isso é importante. Isso é muito importante a gente saber o nosso comportamento como aluna. Como eu, por exemplo, eu tenho aqui uma professora que é minha aluna, né? E que eu sou aluna dela, né? Então, assim, ela dá aula e eu estou fazendo aula online, né? E assim, quando eu entro, né? É o meu comportamento de aluna. Eu entro, dou boa noite para todo mundo online, né? Dou um tchau e fico aqui. Eu não converso, como, né? Quando eu fiz a aula com você, eu lembro até que você falou assim, Raifa, pode conversar, eu não consigo, porque assim, eu tô ali, né? Então, assim, eu quero aprender, eu quero prestar atenção. Então, assim, eu acho legal a gente também saber se comportar como aluna. Momento aluna. Oi? Momento aluna, né? Você falou Momento momento aluna, você tá aluna. ali pra. É igual outra. Quando a gente vai naqueles workshops, né? Enorme, megalomania, cheio de gente, com aquela multidão de gente, que tem alunas que passam a maioria do tempo tirando foto e postando, não pega o conteúdo, né? Pede para a amiga do lado filmar, ou está entendendo? Que está pagando ali por um workshop que, né? Caro, um investimento caro que você está ali para aprender, mas vale muito mais a pena ficar ali no clique.
né? Assim, postando cada minuto, cada segundo. Poxa, você não absorve. Você pode ver, mas você não absorve. Então, assim, é legal a gente também saber se comportar como aluna, né? Não só a relação também, né? De aluna e professor, mas esse saber se comportar como aluna é muito importante, gente. É muito é o investimento de E isso é vocês. pra gente que é professora, porque nós professoras somos sempre alunas, porque Sim, pra gente poder melhorar a nossa aula, a gente também tem que aprender. A gente tem que estar sempre aprendendo, sempre treinando como bailarina, quem é bailarina, e como bailarina e professora, quem é professora também. é verdade. Peraí, a Alguém Ana. disse aqui, Oi, ó. beijinho, Ana. A Rose, peraí. Oi, Warda, boa noite. Cheguei atrasada, mas chegou, amor. Mel Balu, adorando esse bate-papo, eu também. Nai, coraçãozinho. Gente, manda coraçãozinho pra gente, que eu adoro coraçãozinho. Coraçãozinho, coraçãozinho. Sobe Lindas. coraçãozinho. Boa Ah, eu noite, gostei a aqui do. convidada. A Rose, falta de respeito, consideração e gratidão. Era sobre aquele assunto que a gente estava falando, verdade. Isso, infelizmente, tem muito, muito, muito. No Nordeste a gente chama de peste. É isso, eu ia falar isso. A Rose falou. No Nordeste a gente chama de peste, né? Tipo, para botar a aluna no lugar dela. Ai, meu Deus do céu. Eu não consigo, mas a gente tenta, com jeitinho, o ar da gente vai tentando. Aprender, Vai encaixar, indo, a gente vai vai tentando fazendo os contornar. sinuosos da vida. Vai fazendo sinuosos, né? E vai tentando. Mas tem alunas assim que eu agradeço a Deus imensamente terem ultrapassado essa barreira da aluna e terem passado a ser minhas amigas, porque me ajudam, né, me orientam. E assim, nós somos seres humanos, né? Às vezes você quer conversar, papo de mulher, né? Papo de quem, sei lá, quer sair para beber, quer conversar de uma outra coisa, né? E às vezes essas alunas, elas acabam até te ajudando por conta de conviver ali com você, né, acaba virando uma amiga assim, uma confidente, e isso é muito bacana, eu gosto disso. O único problema Eu é quando também. acontece essa situação, né, que a gente torce para que não aconteça, que a gente não se envolve, é uma relação, é igual uma relação de marido, de homem e mulher, você não se envolve achando que vai dar errado, você se envolve achando que vai dar certo. É a mesma coisa a amizade, né? Então, assim, eu, como boa pisciana, me apego, né? Se eu perco a amizade, eu choro. Hoje mesmo, teve uma situação muito legal e que eu até vou compartilhar aí com vocês, né? Não vou dizer o nome da aluna, mas teve uma aluna que há um bom tempo atrás aí, ela ultrapassou essa barreira da amizade, né? De sala de aula, se tornou uma grande amiga e depois ela foi embora, né? Acabou indo embora. A gente estremeceu a relação, né? Porque ela achava que ela que tinha que ser a primeira em tudo e não era, não podia, né? Acabou ficando uma situação meio chata, né? E eu tive que tomar assim uma atitude que para mim é uma atitude drástica, né? Que foi excluir de redes sociais, de Instagram, todas as redes sociais por um bom tempo. E aí ela acabou abrindo outro Instagram com outro nome, me adicionou, e aí já tinha passado, né? Eu adicionei, falei, olha, o que aconteceu ficou no passado, espero que você entenda, né? Enfim, ela não respondeu. Um bom tempo depois, ela veio e falou assim: olha, eu mudei a minha cabeça, eu gostaria muito de pedir desculpa para você por tudo que eu fiz, por tudo que eu causei, porque assim, quando ela se sentiu a amiga bailarina da professora, ela queria sempre ser primeira em tudo, né? Então era a coreografia, queria ficar na frente. Mas se ela não soubesse a coreografia, ela queria ter solos, né? 2, 3 solos no espetáculo. Você tá entendendo? Ela queria o a Sim. mais. E aí, quando eu comecei a mostrar para ela o outro caminho, aí ela se virou. Ela achou que eu estava querendo puxar o tapete dela. Foi uma relação realmente muito difícil. Mas hoje
a gente conseguimos mudar completamente. Ela reconheceu que errou, né, como comportamento de aluna e como comportamento de amiga. Eu, por minha vez, também falei para ela, falei, olha, eu também errei, porque eu poderia ter, desde o começo, ter falado para você isso, né, que tem que ser diferente. Na verdade, talvez eu tenha... Sabe quando você vai deixando? Talvez eu tenha deixado, Arda. E aí ela foi assim, muito gentilmente, ela me pediu desculpa, sabe assim, ficou aquela coisa bacana, gostosa, assim, de pessoas que sabem que errou. Eu sei que eu errei com ela, né, por de repente ter deixado essa amizade tomar conta demais. Ela, por sua vez, achou que eu teria que agir de uma outra forma, e quando eu fui tentar pegar as rédeas da situação, ela se virou contra mim, né? Então, assim, foi uma situação bem desagradável na época. Mas, assim, tudo passou, o tempo foi o senhor da razão, né? Eu não ataquei, eu simplesmente expliquei para ela, ela não entendeu na época, né? Dizia que eu tinha inveja, aquelas coisas, palavras desagradáveis. Mas ela mudou completamente. Depois ela veio, me pediu desculpa e aí me disse, falou, olha, eu não posso esconder que você faz parte do meu passado. Se hoje eu danço, é por sua causa. Não me abandone. Eu achei aquilo tão assim, de uma humildade, me pedir desculpa dessa forma, né? E claro, eu falei para ela, eu falei, meu amor, não tem nada que perdoar, assim, águas passadas, vamos viver, você sempre será muito bem-vinda, sabe? Então, assim, eu acho que é humildade também a gente poder fazer esse tipo de coisa, sabe, Arda? Porque, assim, a gente Sim, lida com uma lógico. dança, nós lidamos com uma dança que ela mexe muito com o ego das pessoas, né? Não dá pra... Beleza, tudo, tudo. Mulher já é um problema sério, É né? difícil, é muito difícil lidar com mulher. Não é fácil. Eu, com mulher, a gente sabe, né, que não é fácil a gente lidar. E aí, com essa dança que mexe tanto com a autoestima, que deveria ser uma coisa legal, bacana, de união, sempre tem alguma coisa que dá aquela balançada, dá aquela chacoalhada, né? E aí a gente acaba se culpando. Eu me culpo, eu falo, ai meu Deus, onde foi que eu errei, né? Mas É, a aos gente poucos fica a gente. perguntando o que eu fiz, será que eu não fiz? A Fabi Costa disse que chorou, Fabi linda. A Rose disse que tive uma professora que quando se sustentava me pedia para dar aula no lugar dela e ainda me pagava. E olha que eu fazia aula com ela de graça. Ela era admirável e eu sempre fui muito grata por tudo. Ai, que linda. Gratidão, isso é gratidão, Rose. Isso é muito legal. Muito Gilvânia, legal. Fabi linda, realmente muito disciplinada no hora e exemplo de aluna. A Rose, morro de medo porque as alunas a amavam. Imagina, fiquei feliz pela confiança e isso vale muito. Muito mesmo. Ai, que Vale. linda. Mas eu Isso entendi, vale ela falou que muito. escreveu errado. Quem mais? Quem mais? Parece que. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui na caixinha. Pessoas civilizadas. Tem uma perguntinha. Gente, alguém tem mais alguma perguntinha desse papo nosso delicioso? Porque eu estou amando. Ai, amor, obrigada. Aline CT Pinto, como a dança entrou na sua vida? Aline, você tá aí ainda? Bom, eu não sei se a Aline fez pra mim ou se fez pra... Mas fala então pra gente, depois eu falo. Fala pra Como que a gente como é que dança a dança entrou na entrou minha na sua vida. vida? Eu acho que é pra você. Então, a dança entrou na minha vida de uma forma assim muito surpresa, né? Eu nunca tinha escutado falar em dança árabe, nunca, né? Nunca tinha escutado dança do ventre, nunca tinha ouvido falar. E eu trabalhava num escritório de carnes, né? De uma rede de açougue, uma grande rede de açougues. E aí, uma minha amiga, né? Eu era auxiliar de secretária, ela era secretária do patrão. E aí ela falou assim: olha, se mudou recentemente aqui para o bairro a filha de um turco. E ela abriu, tem uma salinha lá na casa dela, ela tá dando aula. Vamos fazer aula? E aí eu fui, né? E aí me encantei com aquela professora maravilhosa, Rosângela Haddad de Paula. Sensacional, uma mulher lindíssima, uma beleza assim fenomenal, assim, sabe assim, exótica. Quando eu entrei na sala, Warda, eu tive a sensação de que eu entrei num outro mundo, né? Não era o mundo que eu tinha acabado de entrar. Foi quando eu passei naquela porta, parecia que eu estava entrando num portal. E dali em diante eu me apaixonei pela dança, né? Assim,
me encantei pelos movimentos, ver aquela mulher dançando, aquela bailarina, sabe assim, todos os movimentos, a técnica, o jeito, o barulho, o som dos lenços de quadril me encantou. E dali eu não saí mais. Dali eu não saí mais. Eu estudei com ela durante 5 anos. Na época que começou o clone, ela me incentivou a dar aula. Eu dizia para ela, eu não tenho capacidade. Eu ainda estou, sabe, em segurança mesmo. Porque eu tinha, eu acho que uns 3 anos e meio, 4 anos, era muito pouco. Eu tinha consciência disso. Mas ela dizia, filha, eu vou estar com você. Então eu fazia assim, eu ia dar aula e eu só dava os movimentos que ela falava. Ela falava, olha, você vai ensinar isso aqui hoje, batida lateral, shimmy, o 8. Então, eu só ensinava só aquilo. Morrendo de medo de se alguma aluna me perguntasse alguma outra coisa, eu não saber responder. Então, assim, eu reproduzia literalmente a aula da minha professora, né? E aquilo eu fui tomando gosto, né? Aquilo eu fui tomando gosto, eu fui achando aquilo bacana. E hoje, assim, um dos meus maiores prazeres é ensinar. Amo dançar? Amo. Acho um barato dançar, assim, gosto de ser bailarina e essa pandemia me trouxe muito mais presente a minha bailarina. Eu acho que eu tenho dançado muito mais nesse período de quarentena, de isolamento social, do que até mesmo quando, porque assim, não é fácil a gente administrar um estúdio, né? Então, assim, acaba-se você dançando só naquela hora, naquele momento ali. Então, assim, esse período de pandemia, eu tive tempo para cuidar da minha bailarina, ser aluna, né? Eu tive tempo a mais. Porque quando a gente está nessa doideira, a gente só consegue quando vai para grandes eventos. Se encontra no mercado persa ou num outro lugar, a gente não consegue tanto, né? Estudar, né? Ficar ali aproveitando aquela coisa gostosa, aquele clima gostoso de aula. E foi nesse período de pandemia que eu consegui até a mais. Então, assim, eu adorei. Assim, eu sei que foi uma coisa ruim para todo mundo, mas hoje, olhando para trás, eu falei, gente, como eu estudei nessa pandemia, como eu consegui colocar a minha aluna em dias, né? Isso também é legal e é importante. E foi assim que eu comecei a minha dança, né? E aí, depois de 5 anos e meio, eu decidi, falei para minha professora, eu falei, olha, eu quero alçar voos maiores, eu quero participar de concursos. E aí eu comecei a ir para os eventos maiores do Clown Plaza, lá da Luxor, né? Do Leonel. E aí, assim, estudei muito na Luxor, comecei a participar de concursos, assim, aquela época que você fala assim, eu vou participar de todos os concursos. Sexta, sábado, domingo, cada dia num concurso diferente, ganhei muito, perdi muito, empatei muito, fiquei em segundo lugar muito, fui desclassificada em muito, fiz muita coisa errada. Eu acho assim que hoje eu olho para trás, Arda, e falo assim, meu Deus, por isso que eu falo, 22 anos muito bem vividos, sabe? Não me arrependo assim de nada que eu tenha feito dentro da dança, sabe? Assim, eu sempre fui muito pé no chão. Nunca deixei a dança me levar para um lugar onde eu não pudesse estar, né? Então, assim, hoje quando eu digo assim, para mim é um prazer, é uma honra estar aqui, eu esperei de repente esse momento, né? Quando você me convidou a gente para dançar no Mercado Persa, né? Que foi eu acho que foi há uns 3 anos atrás que a gente dançou. Eu confesso que você Foi passou no a ano coreografia. retrasado, eu acho, né? Hã? Não ia ser esse ano. Foi no ano Não, passado? teve Foi um ano que a gente passado? dançou, teve um que a gente dançou. Ah, tá. 2015, se eu não me engano. Então, os Não três, foi? foi isso mesmo. E assim, quando eu estava ali dançando, você estava na frente, estava todo mundo, a galera estava todo mundo ali, eu falei, meu Deus, eu estou no mesmo palco que a Warda. Então, assim, eu não lembro, né, se eu dançava, eu olhava para você, eu olhava para a plateia, né, com o olho no peixe, outro no gato, mas eu me senti, eu falei, eu tô no palco com a Warda, bebê! Eu tô aqui com a Warda! Né, e depois ter a oportunidade de cada vez ir me aproximando mais, assim, estar mais próximo. Não foi uma coisa que, tipo assim, como é que eu posso dizer? Eu não sei, não tô encontrando a palavra, mas assim, sabe que veio vindo devagar, naturalmente, né? Foi conquistando aos poucos, né? Igual um namorado conquistando a namorada, que manda flores, leva para jantar, né? Então, assim, tá acontecendo, não aconteceu. Ah, pronto. Mais ou menos assim, não é aquele namorado que já levou para um motel, entendeu? Então, assim, eu gosto, não é?
ultrapassou fases, tudo bem, nada contra, mas é isso que eu tô falando, assim, a gente conquistar isso. Então, assim, hoje, poder dizer assim, sou sua fã, né, poder, assim, ter esse contato mais próximo com você, para mim, assim, é uma experiência de vida, né, assim, para a minha dança, é uma experiência, vai continuar sendo uma grande profissional para mim, uma grande professora, né? Sempre vai ser minha professora e sempre vai ser a minha referência. Quando alguém me pergunta, as meninas que sabem aí, que estão aí na live, quando elas me perguntam, Pro, eu queria assistir algum vídeo de folclore rally, assiste a Warda, vai assistir a Warda, vê aquele vídeo da Warda, vai assistir ela falando, né? Vai fazer aula, porque é a grande referência, né? Você, para mim, é a Obrigada, grande. amor. Então, assim, como é que eu vou negar isso? Né? Eu, como aluna, né? Como fã, como admiradora do seu trabalho, eu não posso negar isso. Né? Então, para todas as meninas que estão aí, exaltem mesmo o nome da professora de vocês. Porque é ela que te ensinou, né? Te trouxe essa arte que a gente admira, que a gente ama, que a gente gosta, que te trouxe esse conhecimento, te apresentou uma música, te disse, olha, não dança assim, esse figurino não. Então, assim, respeita isso é bonito, isso é bacana. E você vai ter sempre, se de repente tem pessoas que negam isso, né? Vai ter sempre uma pessoa que vai dizer, olha que bacana, olha que legal. Isso é uma humildade boa, não é uma humildade de, sabe, tô me rebaixando. É uma humildade gostosa, uma generosidade, né, Warda? Verdade. Lindas suas palavras. Deixa eu falar aqui. A Rose perguntou: vocês acham fundamental a bailarina aprender a tocar derbaque? Não. Não. Ah, tem que É porque dançar. a gente tem pouco tempo, né, É, para poder falar sobre isso. Mas não, é um curso, não é é um curso que fundamental. eu tá na caixinha tá no bloquinho de anotação. Eu gostaria de aprender a tocar, mas não para tocar e dançar. Acho bonito, É bacana, mas fundamental. não. Não é fundamental, mas eu gostaria de aprender a tocar, porque o som é delícia, né? Então, assim, eu toco aqui, assim, faço um ritmozinho para as alunas só para mostrar o instrumento, mas não que seja assim, tem que ser fundamental. Fundamental é para o músico. A Que gosta. bailarina vai dançar bem só se ela aprender a tocar. Não, uma coisa não tem Não. absolutamente nada a ver com a outra. Eu não toco eu, por exemplo, não pretendo tocar. Eu já até peguei debate, eu brinco, mas eu agora tem cursos que com certeza você vai aprender um pouco mais, você vai ter um ouvido melhor, sim, mas isso se não for da sua vontade você não vai deixar de dançar melhor. Você tem outros cursos, outros direcionamentos, falando em leitura musical, estudo de ritmos, que sim, vai fazer a diferença total e sim é fundamental a bailarina saber. Agora, É, tocar necessariamente não. E ela perguntou, a Rose perguntou aqui, acho muito difícil, mas vocês já foram vaiadas? Vaiadas não. Graças a Deus, não. Mas já aconteceu também, assim, por N situações, que dava pra gente fazer uma live de situações desse tipo. De eu acabar de dançar, por exemplo. Então, por exemplo, lá, se o restaurante estava meio vazio, o povo tinha acabado de chegar. Então, era meu primeiro show. O povo, eu acabei de dançar o primeiro show, o povo terminava a música, o pessoal fica assim, ó, pra tua cara. Ou nem olha pra tua cara, fica comendo. Então não tem muito aplausos. Eu já cheguei a fazer assim, ó. Vamos bater palma aí pra ver se alguém batia. Acabou o show. Pelo amor de você faz, Deus, vamos Warda? bater, galera. Vamos dar um up. Fiz isso várias vezes. Então já aconteceu de eu terminar um show, você tá esperando lá a palma e assim. Ou assim. Então, né? Não, também Aí você fala, comigo já aconteceu caramba! isso de terminar a apresentação, principalmente aqui em Aracaju, tem um restaurante árabe que abriu faz pouco tempo, né? Tem um ano que abriu esse restaurante. E aí é normal, né? Vai muitos casais no restaurante. E aí você faz toda a apresentação, aí quando você termina, você fica cri, cri, né? Aí, às vezes, a namorada, né, meio sem graça, faz aquela palminha, né? E às vezes o Pois rapaz é. quer, né? Então, assim, já passei já por situações, né? Mas aí eu dou risada, falo obrigado, boa noite, né?
A gente vai quebrando o gelinho. Aí o que que eu fiz? Eu arranjei, inventei a técnica. Chegava no restaurante, aí eu com a capa, né? Dizia boa noite, eu sou a bailarina da casa, e daqui a pouco a gente vai fazer um show para vocês. Espero que vocês gostem, se divirtam e aplaudam. Aí elas, né? Legal, legal, né? Mas aí quando elas veem o figurino, tem umas situações assim que acontecem assim. Então, mais vaiada não, Gente, são graças a Deus. situações que dava pra gente fazer uma live de situações desse tipo, porque são inúmeras situações que envolve esse tipo de recepção, né? De quando a gente tá num show. É muito Sim. engraçado. Tem muito, tem muito. Da namorada Às vezes você puxar, se acaba de dançar, você se matou, aí você termina de dançar, todo mundo assim. então, Nossa, você fala, caramba, teve uma vez que com eu tava aquelas caras dançando de nesse louco, assim, né? restaurante. É, teve uma vez que eu tava dançando nesse restaurante, aí quem manda é o dono, né? Aí eu tinha acabado de dançar, e aí chegou um casal, e aí ele disse, dança! Aí eu falei, ai, tô cansada, né? Espera, deixa eu só dar uma respirada. Não, dança agora! Cliente chegou, eu falei, tá bom, vou lá dançar. E aí me acabei de dançar, peguei uma música, eu também vou dançar uma música só, bem grandona, daquele jeito, né? Terminou a música, eles estavam, comendo, eles continuaram. Nem levantaram a cabeça, E né? Não fim, tinha. ponto. E fim, ponto. Não teve movimento, não teve gracinha, não teve palma que fizesse eles olharem, né? E aí, assim, você fica naquela coisa meio sem gracinha, né? Mas tem muitas situações engraçadas que acontecem, né? Então, Tem dia tá que você vai aí, fazer o uai. show, a pessoa, ela tá assim, ó. E ali a pessoa fica. Você ri, você bate palma, você faz Com uma com cara a de cabeça, a paisagem. pessoa... Tipo, você não Ou tá com fazendo cara nada que eu de. não faça. Ou Mais ou com menos cara isso. de. Assim. Seu é chato, é Ai, que vontade desagradável. do bastão sair voando na cabeça nesses momentos. Dá vontade. Assim, Uai, eu sabe, adoro os derrubar o seus bastão memes. sem querer? Ó, Eu esse gosto aí de dá um derrubar o meme, bastão viu? sem querer. Esse do bastão dá um meme. Que eu adoro os seus memes Gente, também. eu sou suspeita. Eu vou desativar aqui os comentários, porque aí depois, mesmo que se alguém. Vamos dar um sorrisinho aí? Se alguém puder fazer um print. Aí também, se não fizer o print, a gente tira o print depois. Prenderam? Então vai, sorria. Ah, fiz várias caras. Ai, Eduarda, que Oi, delícia, meu Deus. Acho que eu nem vou dormir hoje, gente. hein? Ai, que linda. Foi muito gostoso o nosso papo. É um papo muito importante que às vezes o professor fica um pouco meio sem graça de falar, mas é um assunto que a gente tem que falar, tá? É um assunto que tem que ser falado e é um assunto gostoso. Quero agradecer vocês que interagiram, vocês que estão sempre aí nos acompanhando, me acompanhando. É um prazer enorme, porque nós não somos ninguém, nós todas. A gente vem aqui, a gente professora não é ninguém sem um aluno. Bailarinos não somos ninguém sem aquela pessoa para assistir. E aqui nessa live nós também não somos ninguém sem vocês para interagirem e nos assistirem. Então eu agradeço de todo o meu coração cada live que eu faço, cada curtida que vocês dão nas minhas coisas. E eu também falo isso pela Raifinha, né, Raifa? É assim, a gente tenta da melhor maneira possível, a dança transforma a gente, traz a gente para um mundo, né, mais verdadeiro, né? Então, assim, que a gente possa ter essa fraternidade, né? Se a gente tem vocês, né, como alunas, como amigas, né? Porque somos seres humanos, temos um A gente coração. tem um minutinho só. Um minuto, um minuto. Eu quero agradecer. Agradecer pelo esse convite, agradecer por você existir na minha vida, gratidão pela sua vida, pela Obrigada, sua amor. arte, pela sua técnica, Hoje por todo o não, Gil. conhecimento, por todo o Hoje nós não conhecimento. vamos dançar. Nós vamos marcar Na uma próxima. próxima. Sábado tem live.
Sábado tem live. Sábado não, sexta-feira tem live. E a da Warda, deve ter da Warda. É uma professora maravilhosa. Então, vocês vão dar uma olhada no trabalho dela, vão dar uma olhada. Ela tá fazendo cursos, aula, Estúdio Raifa Manzano, tá? Manzato. E, bom, gente, eu vou desligar agora, porque senão a gente vai perder a live. Um beijo. Beijo, beijo. Obrigado, meu amor. Beijo, Raifa. Beijinhos. Tchau. Tchau.